Olá, seja muito bem-vindo a mais um caso de sucesso do ERP da Nomus. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente está a Janaína Thiessen, que é consultora representante da Ferraço Fundição, uma empresa situada no estado de Rondônia. Seja muito bem-vinda, Janaína. Muito obrigada, Rafaela, e obrigada pelo convite também. Para a gente poder iniciar aqui o nosso caso de sucesso, Janaína, explica um pouco melhor, por favor, quais são os tipos de serviços e produtos que vocês trabalham aí na Ferraço Fundição. Bom, Rafaela, nós somos uma empresa que, como o próprio nome diz, né, Ferraço Fundição, que trabalha hoje exclusivamente com a fundição, é uma indústria que funde peças de desgaste. O que são peças de desgaste? São peças que são utilizadas, grandes peças que são utilizadas aí por mineradoras, né, nessa parte de maquinário, peças de reposição. A gente trabalha muito com peças sob medida, personalizado, e atendemos principalmente esse público, mas também o público do agro, com algumas peças voltadas ali para maquinários, em geral. Então, nosso foco principal são peças de desgaste. E Janaína, atualmente vocês usam o RP da Nomus para poder fazer o gerenciamento da empresa, mas antes de vocês implantarem o nosso RP, como era a gestão aí da Ferraço? Então, antes da gente implementar Nomos, nós tínhamos um outro sistema, só que ele não atendia em algumas coisas e até mesmo nessa propensão de crescimento e de melhoria da gestão do negócio, como a Nomos atende, né? Então, a gente tinha ali uma defasagem, principalmente em relação ao controle da produção, controle do estoque, relatórios e indicadores financeiros do negócio, que para a gente é extremamente importante a gente poder mensurar os resultados. E aí a gente foi atrás de uma solução e realmente assim a Nomus foi a solução mais completa para que a gente hoje possa ter essas informações de forma rápida e em tempo real. Você participou aí da escolha do sistema para a Ferraz Fundição no momento em que vocês estavam no mercado, avaliando as ferramentas necessárias. E quais foram os pontos que chamaram a atenção no RP da Nomus que pesaram para a decisão de vocês? Então, eu já acompanho, hoje eu faço um trabalho de consultoria nessa parte de gestão empresarial na Ferraz Fundição, através da minha empresa. E quando a gente optou por buscar uma nova solução, pontos que foram cruciais para nós foi essa possibilidade de crescimento sem precisar mudar a ferramenta. Então a gente viu ali muitos módulos, muitas coisas, muitas ferramentas dentro da Nomos que a gente poderia muito bem usar hoje o básico, que eu digo básico financeiro, faturamento, e ir avançando conforme a gente fosse avançando também o nível de gestão da empresa. Acessibilidade, nós buscamos também um sistema que fosse fácil, que fosse intuitivo e acessível de qualquer lugar, né? Tanto da minha casa, quanto da empresa, quanto às vezes a gente está atendendo um cliente externo, e que tivesse principalmente essa parte de indicadores e relatórios para a gente poder trabalhar realmente as análises do negócio. Esses pontos que você destacou, eles de fato são diferenciais do RP da Nomus, e aí eu vou dar uma ênfase aqui, principalmente na parte de implantação, que no caso de vocês foi a implantação pelo método Lean. Para quem não conhece ainda, o Lean é quando você tem ali uma mescla das atividades acompanhadas pelo analista através de reuniões e também os treinamentos gravados que são assistidos em vídeo e um conjunto ali entre o empenho de vocês, a equipe de vocês e a liderança e a organização que vem por parte do cliente e também o acompanhamento que é dado por parte da Nomos. E aí você destacou justamente o fato de ser um ERP que consegue acompanhar o crescimento da empresa, né? Hoje, dentro da área da implantação Nomos Lean, você pode implantar aquelas áreas que são consideradas essenciais, então vendas, faturamento, financeiro,
estoque e produção, principalmente. E depois, na medida em que vai tendo necessidade, que a empresa vai tendo expansão, mais organização e definição dos seus processos, ela consegue expandir para poder implantar módulos avançados do sistema sem ter a necessidade de passar por uma nova implantação, no sentido de ter que trocar novamente a ferramenta, né? O software ele consegue ali acompanhar o crescimento da empresa por muitos e muitos, muitos anos. Então, de fato, esse é um ponto interessante da gente destacar aqui no nosso vídeo de casos de sucesso, Janaína. Sim, e assim, uma das coisas que foi bem bacana para a gente, foi uma experiência muito positiva, foi justamente essa implantação ali personalizada. A gente tinha as atividades de forma ordenada, e aí a gente tem uma equipe bastante comprometida, então a gente assistia aos treinamentos. No dia da consultoria, nós já estávamos com as dúvidas prontas para poder tirar com o consultor e já alinhar o que tinha para alinhar. E esse suporte aí individualizado e presencial, né? Que é bom os treinamentos online, mas às vezes no online você não consegue abordar ali a especificidade do seu negócio. E aí, quando a gente ia para esse presencial, esse online ao vivo, a gente conseguia tirar essas dúvidas, ajustar o que tinha para ajustar e dar sequência, porque a gente sabe que não é fácil implantar um sistema. É bem complexo, tem que treinar a equipe, às vezes você passa ali por N situações que você não tinha previsto. Então, ter esse suporte foi muito importante e ter essa trilha também do que fazer em cada etapa. É verdade. E esse acompanhamento individualizado que é dado ali nessas reuniões particulares são justamente para poder tratar as particularidades, necessidades específicas de cada negócio, tirar as dúvidas mais robustas também, que não foram possíveis de ser tratadas dentro de um treinamento gravado, né? E você falou aí uma palavra-chave para o método de implantação Lean, que é o comprometimento também por parte da equipe, porque hoje a Nomus ela oferece dois tipos de implantação, duas metodologias, que seria o tradicional, onde toda a implantação é feita por via treinamentos ao vivo, com as reuniões junto ao analista, e tem o método Lean, que foi esse optado por vocês, onde também se tem ali esse ganho, né, de autonomia e de rendimento da implantação, digamos assim, pelo fato de vocês conseguirem trabalhar muitas dúvidas através dos treinamentos gravados, mas de fato exige bastante comprometimento por parte da sua equipe em avançar nas tarefas que são propostas, no calendário, né, que também é proposto, e a trilha de sucesso, como você comentou, que é exposta ali para que a gente chegue ao ponto que estamos hoje, que é justamente estar aqui gravando o nosso vídeo de casos de sucesso. Inclusive, parabéns aí para você e para a equipe que participou. Muito obrigada. A gente ficou muito feliz assim, em saber que nós somos um caso de sucesso, porque a nossa cobrança interna ela é sempre muito alta, né? Então, em alguns momentos a gente fala assim, poxa vida, será que não podia ter avançado mais rápido? Não podia ter feito isso? E saber que a gente hoje está aí entre os que conseguiram e de maneira rápida e precisa, isso é muito importante para validar o nosso trabalho, validar o trabalho da equipe e também, claro, todo o suporte que a gente recebeu, toda a orientação para a gente fazer isso dar certo. Estamos muito felizes em participar e dizer, né, para quem está assistindo aí, que vale a pena desde que você se comprometa, né? Acho que essa é a palavra-chave. Às vezes a gente percebe que tem muita gente que busca aí um sistema, mas às vezes ele fica em desuso ou não se propõe a se adaptar ao sistema, né? Algum processo ali. E a gente não, a gente vem, mesmo depois da implementação, nós sempre temos reuniões ali recorrentes para alinhar algum processo que não está ajustado. Ah, vamos lá olhar o indicador. Opa, esse indicador aqui não está legal. Por que não está legal? Ah, porque o nosso processo interno não está sendo feito de acordo com o que vai gerar de fato a informação concreta. Então, vamos ajustar o nosso processo. Então, a gente precisa também, nós, enquanto empresa, precisamos também estar abertos a passar por esse processo de melhoria, né? A mudar.
Acho que literalmente é essa palavra, a se adaptar, porque nem tudo vai ser como a gente quer. Algumas coisas a gente vai precisar se adaptar ao modelo e descobrir novas maneiras, e às vezes é até uma maneira mais eficiente, mais correta, mas ali no costume, no nosso jeitão de fazer as coisas, muitas vezes a gente não opta por esse modelo. É verdade. Janaína, hoje vocês usam várias funcionalidades e módulos diferentes do sistema, mas dentre eles, os tópicos que a gente pode destacar aqui, sem dúvida, seria financeiro e faturamento. Gostaria que você comentasse um pouco mais, por favor, de que forma esses recursos da Nomos auxiliam vocês aí no dia a dia da Ferraz Fundição. Então, é bem legal você comentar isso, porque foi uma opção nossa mesmo, a gente implementar por partes para que a gente dê conta. Então, estruturamos bem essa parte de faturamento e de financeiro para que a gente consiga avançar para os próximos módulos. Hoje a gente já está avançando para o módulo de contabilidade. Então, nós já fizemos as configurações, estamos aí em fase de testes para ver como que é o comportamento do sistema e adaptar alguns processos internos. Mas assim, antes de nós termos a Nomos, muitos controles a gente ainda tinha que fazer um recontrole, um retrabalho, que era o que a gente tinha o sistema, fazia os lançamentos financeiros, mas tinha que pegar aqueles dados lá e lançar numa planilha, às vezes para ter uma análise mais aprofundada, por exemplo, um fluxo de caixa, ou mesmo análise de resultado, ou quanto nós vendemos no mês, quanto saiu de despesa, quanto entrou de receita. Então, esses indicadores a gente acabava tendo que pegar o dado lá no outro sistema e jogar para uma planilha para poder gerar esses dados. Hoje a gente tem isso em tempo real, conforme vai fazendo o fechamento, as conciliações, os faturamentos, automaticamente esses indicadores, esses relatórios, eles já são alimentados ali e aí fica muito mais fácil, porque daí a gente só tem o papel de analisar mesmo, né? Então, diminuiu muito o nosso retrabalho e com certeza trouxe muito mais segurança nas informações, na análise das informações, porque a gente sabe que não é uma pessoa lá editando e lançando, né? É gerado a partir de uma informação mesmo ali financeira. Então, assim, a gente pretende ainda até o final do ano avançar aí para o módulo de controle de produção. A gente já usa algumas coisas, mas mais aprofundado, utilizar todos os recursos ali, o estoque, controle de estoque e também a parte de contabilidade que a gente já está implementando. Dentro da parte de contabilidade que você se refere, seria a parte fiscal, a área fiscal bem controlada, que aí o sistema deixa preparado para que você possa emitir esses documentos, exportando e depois enviando para o seu contador, correto? Correto. E muito mais que isso, para a gente, enquanto empresa, enquanto empresários, né, negócio, o que, que a gente quer ver? A gente quer ver resultado. A gente quer saber aonde que a gente pode organizar, aonde que a gente pode melhorar para ter resultados melhores. Então, ter o DRE dentro do nosso próprio sistema, sem a gente precisar acionar um contador, né? Às vezes ter ali um delay, que às vezes não está na hora. Isso é muito importante para nós, porque isso nos dá vantagem competitiva na hora que a gente tem que tomar uma decisão. E além desses resultados que você comentou, como fácil acesso à informação, segurança na informação que está sendo mostrada e processada, ô Janaína, quais são os outros resultados que você pôde observar a partir da implementação e também do uso no dia a dia aí do ERP da Nomos na Ferraz Fundição? Olha, sem dúvida nenhuma, a informação em tempo real, isso é muito importante, porque hoje é tudo muito rápido, as coisas giram de uma maneira muito rápida. Então, a gente, preciso saber tal informação, eu vou lá, consulto rapidamente, eu tenho essa base aí. Ajustes em processos internos, isso também foi muito importante, porque às vezes a gente deixa alguns processos meio, vamos fazendo porque depois dá para fazer de um jeitinho lá.
e isso trouxe essa formatação melhor de processos para a gente, essa visão melhor de processos. Eu acho que a acessibilidade, eu já falei, mas vale reforçar aí, a gente ter acesso em qualquer lugar. Eu acho que são as principais, assim, as principais coisas que a gente pode destacar hoje, que ajuda bastante a gente. Janaína, para a gente poder encerrar aqui o nosso caso de sucesso, eu gostaria de saber se você enxerga o ERP da Nomus como um parceiro aí para a Ferraz Fundição nos próximos anos, para poder acompanhar o crescimento de vocês. E também, que dica você poderia dar para aquele gestor que neste momento está escolhendo um ERP no mercado e precisa se decidir? Sim, vamos lá. Então, primeiramente, com certeza a gente enxerga, a gente escolheu a Nomos já pensando nesse crescimento. E quando eu falo crescimento, não é só tamanho, é crescimento em termos de desenvolvimento da empresa, do negócio, da gestão do negócio, para a gente ter cada vez mais controles, ter cada vez mais a empresa na mão. Então a gente já viu ali que ela já traz, a Nomos hoje traz muitas funcionalidades que naquele momento, se a gente fosse escolher, talvez a gente escolhesse outro sistema, mas que depois a gente ia ter que voltar, ia ter que recomeçar. A gente também não posso deixar de falar aqui do custo-benefício. Eu acho que a Nomos tem um custo-benefício muito legal, muito atrativo em relação a outros sistemas, por tudo que ela traz, por tudo que ela oferece. Acho que ela tem um custo-benefício muito bom. E dica, bom, a dica é, se você é gestor, está procurando um bom sistema que vai acompanhar o crescimento, está procurando também esse suporte inicial de implantação, eu vejo muito positivo essa parte, essa implantação, esse acompanhamento. Seja comprometido com o crescimento do teu negócio, porque nenhum sistema, nenhum RP, nada vai fazer um milagre. Você precisa também fazer a tua parte, precisa gerar as informações, precisa estudar, precisa saber utilizar ali as ferramentas e as funcionalidades. Comprometa a sua equipe, o seu time a fazer junto. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande e busque uma ERP realmente confiável, como é a Nomos, né? A gente buscou bastante referência, inclusive outros cases de sucesso, a gente acompanhou também, a gente pesquisou bastante, tá? Então, acho que é muito válido fazer essa escolha com segurança, saber que você está sendo bem atendido, que seus dados não vão vazar, acho que isso é bem importante também hoje em dia. E no mais é isso, é comprometimento, dedicação, porque é a estrutura a Nomos oferece, né, da implantação ali. Então, se você tiver comprometido, seguir o passo a passo que a Nomos oferece ali, tudo estruturadinho, o que você tem que fazer depois, e depois, e depois, e buscar essa resolutividade com o teu consultor, com o teu assessor, com certeza vai ter aí um sucesso bem grande no negócio. Você vai conseguir ter indicadores, vai conseguir ter relatórios, vai conseguir ter a empresa aí na palma da mão. Bom, Janaína, eu quero agradecer aqui a sua participação do caso de sucesso, por poder compartilhar com a gente a sua percepção de uso do ERP. Desejo aí, em nome da equipe da Nomus, para todo o time da Ferraço, bastante sucesso, que vocês alcancem os objetivos traçados. Muito obrigada. Eu que agradeço em nome da Daiane, que é sócia proprietária, do Maurício também, não puderam estar aqui presentes, mas pediram que eu representasse a empresa, né? E estão muito satisfeitos, nós agradecemos também aí todo o atendimento, comprometimento, e esperamos assim que a Nomus tenha bastante sucesso e leve aí para outros negócios o que a gente tem hoje em dia. Se você gostou das informações que assistiu aqui nesse vídeo, agende agora mesmo uma reunião de demonstração com um dos nossos analistas e saiba como o RP da Nomus também pode impulsionar os resultados aí da sua fábrica. Até o próximo caso de sucesso.